No coração da Alta Mogiana, entre plantações e cachoeiras, o campo sussurra suas histórias. Vozes antigas, plantadas em terra fértil, que ainda ecoam entre o verde. Antes da cidade, houve o campo. Antes da pressa, o compasso da enxada. E antes da memória, o barro vermelho sobre os pés. O café sempre foi um sustentáculo na agricultura do país, né? É uma cultura que gera muito serviço, muito emprego. Patrocínio tem o privilégio hoje de ser uma das cidades com a maior arrecadação. São pouquíssimas cidades do porte de Patrocínio que tem arrecadação, que tem patrocínio. E essa região aqui, então, o povo garimpava nos rios, né? A região toda aqui, né? A fazenda aqui ela é uma referência na questão de sustentabilidade. 3 vozes, 3 caminhos, um mesmo chão para plantar memória. As raízes não só crescem na terra, crescem no tempo. Em cada suor derramado, em cada broto de esperança. Patrocínio Paulista nasceu do campo. E é no campo que a sua memória floresce. O que a cidade esquece, a terra guarda. Em cada trabalho, um começo que ainda respira. Divino não é só o nome. É a fé plantada a cada safra, a cada broto que resiste ao tempo e ao clima. Nós estamos aqui na Fazenda Palmeiras. Nós exploramos atualmente 450 hectares de café na região de Patrocínio, Capitinga e Tirapuã. Café arábica. Patrocínio Paulista tem tradição no café de muitos anos. Aqui os cafés são de bebida fina, né? Melhores cafés produzidos aqui. Eu estou em Patrocínio Paulista desde 66. Essa região que nós estamos aqui na região da Palmeiras e Santo Tomé é uma região propícia para café com altitudes acima de 900 metros, né? Eu comecei explorando aqui em 1998. Comecei com 3 hectares de café. Em 2008 eu tinha 40 mil pés de café, que foi quando eu vendi o sítio que eu tinha iniciado em 2008. Hoje nós estamos com 2 milhões de pés de café. Atualmente também nós estamos começando a implementar a irrigação nos parques cafeeiros, implantando isso com o objetivo de mitigar riscos climáticos. Nós tivemos nos últimos 10 anos a existência de 4 ou 5 anos de seca severa, 3 geadas que prejudicaram a produção. E a irrigação, a gente busca aumentar a produtividade diminuindo riscos. Hoje, nessas áreas que nós arrendamos, nós contamos com 50 funcionários fixos durante todo o ano. Na época de colheita, a gente contrata mão de obra complementar, que chega a mais de 100 pessoas trabalhando na atividade. É importante dizer também da inserção da família na atividade. Nós estamos procurando fazer a sucessão. Hoje já tem os netos, filhos e netos trabalhando aqui com a gente na atividade. Quando eu era criança, a gente morava na fazenda, eu estudei escolas rurais e depois nós migramos para a cidade. Naquela época, nos anos 80, havia um processo migratório da zona rural para a zona urbana. E hoje, pós-pandemia, está acontecendo o contrário. O pessoal está voltando da zona urbana para a zona rural, buscando fixar residência, trabalho, até porque hoje a tecnologia está em todo o mundo inteiro, né? Tem internet em qualquer ponto. E isso é importante, já que o agronegócio é a bola da vez e eu acho que vai ser bom por muitos anos, porque ninguém para de comer, né? Aqui, na verdade, é uma região turística, né? Temos visitantes aqui no fim de semana, feriados, pessoal de jipe, de bicicleta, o Pico do Mané é um pico muito visitado, lá tem o pessoal faz as trilhas lá. Então é uma região, além do café, produzir cafés bons, é uma região propícia para a exploração do turismo também. Aqui nós temos secadores estáticos, onde a gente seca os cafés. Cada secador desse cabe 500 alqueires de café, ou 30 mil litros de café. Depois de passar por aqui, eles são secos e são remetidos para a máquina de benefício. Aqui tem um café já seco, que saiu dos secadores e que nós vamos beneficiar eles. Tá? A partir da manhã já está beneficiando.
Ali tem a máquina de benefício de café, onde o café beneficiado sai ali, a palha é jogada para fora no palheiro, né? E todo dia a gente leva para Franca os cafés. É o homem e seu labora, inseparáveis. No olhar de quem cultiva, há mais que números, há futuro, há família e o aroma forte de uma herança que não se esquece. Ricardo já não carrega latões. Hoje, carrega lembranças. E delas tira o alimento para a alma de quem ouve. Voz ativa da roça, ele fez da sua vida um canal entre o campo e quem dele depende. Tudo vem do campo. Não tem feijão industrializado, não tem arroz industrializado. Era vindo da fazenda, a matéria-prima da fazenda. Tudo que vai na mesa para a gente comer vem da agricultura, vem da fazenda. Comecei o transporte de leite junto com meu pai, aos 17 anos mais ou menos, onde nós transportava leite da fazenda, levava para a cooperativa e a cooperativa fabricava o leite. Nos anos 60 e pouco, antes de 70, foi feita a estrada Patrocínio ao Chácara. A rodovia, hoje, Wilson Couto Rosa, foi feita no enxadão, no braço. E quando começou o transporte, eu comecei a puxar leite do Chácara. Naquele tempo, o Chácara era muito povoado, tinha muita fazenda. Eu trazia mais ou menos 80 latão de leite no caminhão, 90. E o pessoal morava tudo na fazenda. Trazia 30, 40 passageiros em cima dos latão. Naquela época, era o meio de transporte deles. As professoras iam comigo no caminhão de leite. Quantas crianças eu dei carona para eles em cima do caminhão, porque eles tinham que andar 6, 8 quilômetros para ir na escola. Naquele tempo, quando eu comecei a puxar o leite, o outro leiteiro que tinha cobrava 1 cruzeiro a passagem. Então, a passagem dava mais que o transporte do leite. Ajudava muito. Mas um dia, por acaso, eu ia indo para o Chácara, levei um senhor. Quando eu cheguei num determinado lugar que ele tinha que apiar, ele apiou, veio na porta do caminhão, abriu a carteira e tinha 1 cruzeiro na carteira. Meu coração doeu, eu falei assim, escuta, por que o senhor não trouxe um pão, uma bala para os meninos? Ah, senhor Ricardo, eu só tinha 1 cruzeiro. Eu falei, então de hoje em diante, o senhor vai comprar o dinheiro da passagem, o senhor compra pão e bala para os meninos, o senhor não paga mais passagem. E nunca mais cobrei passagem de ninguém. Eu transportava aí 30, 40 pessoas e nunca cobrei mais passagem, porque eu via a dificuldade que era do homem do campo. Na minha infância, naquele tempo, era muito difícil. Poucas pessoas tinham o privilégio de ter um uniforme para ir na escola. A maioria do pessoal, eu muitas vezes comprei um saco de açúcar para fazer uma camisa para ir na escola. Passava na padaria do Supimpa, pedia uma folha de papel de pão para me escrever, porque não tinha caderno. Hoje, um prato de sopa, um caldinho de macarrão, era 50 centavos, já não tinha para comprar. Hoje tem um almoço, hoje tem comida, hoje tem um caderno, hoje tem tudo. Você tem o privilégio hoje de ter quantos ônibus transportando aluno. Tem uma cozinha piloto que é um exemplo, faz uma comida que pouca gente come igual, né? Serve essa merenda na escola. Então, hoje tem que valorizar isso, a evolução. Aquele tempo foi sofrido, mas foi também bom, foi bom também. Educou, fez o homem trabalhador, fez o homem honesto. A primeira coisa que o jovem tem que ser responsável e honesto. A honestidade vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer formatura. A formatura junto com a honestidade nada paga. Eu não tive chance de estudar, porque quando eu terminei a 4ª série, eu chorei para ir para o ginásio fazer admissão, naquele tempo era admissão. Mas eu não tinha um sapato para calçar e eles não aceitavam ir descalço. Eu não tinha dinheiro para comprar o caderno, então eu tive que trabalhar. Mas aprendi a trabalhar e não me arrependo de tanto que eu trabalhei. E procurei acompanhar a evolução também do tempo. Estudei meus filhos, mas estudei trabalhando, no braço, em cima de um caminhão, trabalhando 10, 12, 15 horas por dia.
E graças a Deus venci, então meus filhos hoje têm estudo. E para vencer na vida, basta você ser honesto e trabalhar. Nunca atropelar ninguém. De caminhão empoeirado à mesa posta, a vida no campo ensina o valor das coisas simples. Ensina que dividir é multiplicar. A memória do leite ainda vive nos gestos simples de quem oferece e compartilha. Em cada canto da fazenda, um capítulo que ainda respira. Hoje eu aqui só passo o tempo. Eu engordo um porquinho, eu planto uns 10 hectares de milho, tem um gadinho pouco, tem os cavalos dos meninos brincar num short, eles vêm treinar, brincar, mas é um lazer e uma academia para mim trabalhar, para mim movimentar o corpo. O senhor gosta Eu gosto de viver aqui. Eu moro aqui, vivo aqui e gosto do sítio, gosto da fazenda, a tranquilidade. Gosto de estar no meio dos animais, das criações. Tem 10 cachorros, tem meia dúzia de gato, tem passarinho, canarinho, tem uns 500 que vêm comer todo dia aqui. Então é esse o meu prazer, estar no meio da natureza. Tem uma coisa na minha vida que eu valorizo muito, menino. É família. Quem tem família não tem dificuldade. Vocês que são jovens, pensa nisso. Vive em família. Maurílio não herdou apenas uma história, assumiu uma missão: manter viva a engenharia do tempo, como quem estuda o passado e responde com cuidado. Hoje a Fazenda Barra Grande é uma referência histórica da região, é uma referência de produção sustentável, de uso da água como força motriz e muito bem preservado, um patrimônio histórico muito preservado e que está em pleno funcionamento. E então é uma atividade turística e cultural muito importante que muita gente da região, de todas as cidades da nossa região, vem aqui. Uma passagem importante que teve aqui na Barra Grande foi quando o cardeal Arco Verde passou aqui e fez a bênção da casa, da casa sede. Ele estava na época, ele veio para benzer a matriz de Patrocínio Paulista, que na época se chamava Patrocínio do Sapucaí. Isso ocorreu no dia 3 de julho de 1896. O cardeal Arco Verde foi uma figura muito importante na história da igreja para o Brasil, né, porque ele foi o primeiro cardeal da América Latina, foi bispo de São Paulo, arcebispo do Rio de Janeiro. Esse ano ele foi muito citado, inclusive com a troca do Papa, né, que o Papa Francisco faleceu e houve o conclave para a aclamação do novo Papa, e com isso a imprensa nacional falou muito sobre o cardeal Arco Verde. Tem diversas homenagens feitas a ele no Brasil todo. Ele foi o cara que, na época, quando o Cristo Redentor, que hoje está no Corcovado, veio, foi ele que articulou essa vinda do Cristo e foi ele que instituiu também a Nossa Senhora da Aparecida como a padroeira do Brasil. Então, uma figura muito importante, foi o primeiro cardeal da América Latina e ele esteve aqui na Barra Grande quando ele veio benzer a matriz de Patrocínio. Teve também aqui, no ano de 1970, a instalação na Barra Grande de um cruzeiro. Veio uma procissão com muita gente para poder fazer essa colocação. Esse cruzeiro está aqui até hoje. Ele fica num ponto alto, voltado para frente da sede da fazenda. Hoje a fazenda tem, além da produção de cachaça, nós temos atividades agrícolas, que é o café e a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção da cachaça. Porém, a fazenda tem uma área de cana em que a gente tem um excedente de produção para cachaça. A gente produz, hoje a gente tem uma área que a gente usa dessa área, em torno de 10% do que a gente tem para fazer cachaça. E o restante a gente vende a cana para a usina que fica aqui no município de Patrocínio Paulista, a Cevasa. Então a produção da fazenda hoje se resume a café, principal cultura, tem uma cana-de-açúcar, pecuária de corte, produção de cachaça e temos também o turismo rural. Tem um funcionário da fazenda aqui que mora aqui desde que nasceu, que é o Luiz Malaquias. Ele conta que antigamente se produzia de tudo, cada família cuidava de uma parte. Então um produzia feijão, o outro produzia o milho, o outro cuidava dos porcos, o outro tirava o leite, o outro plantava, cuidava da cana. Então a fazenda produzia de tudo aqui. Tinha a horta, a mandioca, as hortaliças. Então você tinha uma venda aqui dentro da fazenda em que todos traziam a produção das suas partes para a venda, e na venda era feita a repartição, tinha as anotações. Naquela época, antigamente, não tinha, ele falava que não existia salário, era tudo uma troca e todo mundo trabalhava, cada um cuidava de uma parte, e eles iam na cidade para comprar sal e querosene para os lampiões.
Então era assim que funcionava. Então a fazenda ela tinha muitos moradores, tinha diversas casas, muita gente morando e uma produção de várias culturas para poder sustentar. Então cada um produzia a sua parte e se fazia divisão entre eles. Aqui foi uma escultura que nós fizemos em homenagem ao meu trisavô, que foi o fundador aqui do engenho da Barra Grande em 1860. Um dos filhos dele, que foi o Inácio Justino de Figueiredo, foi prefeito de Patrocínio Paulista, ele que veio a ser o pai da minha avó. Quando a água gira a roda, ela move mais que o engenho. Move gerações. Move a certeza de que preservar é resistir com beleza. Aqui na Barra Grande tem duas rodas d'água dessa. Essa que tocava a serraria e a outra que hoje que é utilizada lá no engenho. Elas vieram na década de 30 e foram trazidas da Inglaterra. Quem produziu foi a companhia Lingerwood, na Inglaterra. E elas vieram de trem, chegaram no Porto Santos, vieram de trem até Restinga, na estação de Mandiú. E de lá até aqui eles trouxeram no carro de boi, elas desmontadas, deram diversas viagens com o carro de boi para poder trazer e montar ela aqui. A estrutura do engenho, a água vem do riacho, passa por uma tora, é uma árvore inteira, são 14 metros de comprimento, um coxo cavado dentro da tora para poder chegar a água até na roda. E aqui os detalhes que eu falei da telha feita nas coxas. Olha por dentro aqui que você vai ver a estrutura de pedra, toda amontoada lá embaixo, ó. A estrutura de pedra, as colunas de madeira. E lá dentro você vê o eixo da roda movendo aquela engrenagem que movimenta lá a moenda. A cachaça a gente produz aqui, ó. Não é lá. Lá você só faz o alambique só faz a separação. Sim. O álcool é feito aqui. O que faz o álcool são o trabalho das leveduras consumindo o açúcar. Aqui, ó, Pereirinha, tá saindo cachaça aí? Tá, dois tá. Um tá é caldo. Vou mostrar pra ele aqui, só pra ele poder pôr na filmagem aqui, ó. Ó, aqui, ó, só pra vocês verem o processo final da produção. Essa caixa d'água é onde fica o resfriador, tá? O processo de produção da cachaça, depois de destilado, a cachaça, ela forma vapor, né? O álcool vira vapor. E depois ele passa pela serpentina de condensação para voltar ao estado líquido. Esses tonéis vieram da Espanha, da região de Jerez. São os tonéis mais cobiçados pela indústria do Scotch Whisky. Então, se você pesquisar hoje, você vai ver que os whiskies mais caros do mundo são envelhecidos em ex-sherry, em ex-Jerez. E hoje nós somos uma cachaça que tem ex-Jerez envelhecendo. No Brasil, hoje nós somos praticamente uma das únicas que tem hoje cachaça envelhecendo em ex-Jerez. Há lugares onde o tempo não envelhece. Ele ensina, e o que sai dali, seja vapor, cachaça ou história, tem o sabor da permanência. Eu queria dar um recado para os jovens, dizendo o seguinte: venham plantar café e produzir comida, porque o ser humano vai alimentar todos os dias e a necessidade cada vez mais para sustentar a população mundial. Dependendo do campo ou da cidade, o que valoriza o ser humano é a família. O que acolhe, o que acode, o que está sempre junto é a família. E a gente tem que valorizar cada detalhe, tem que dar valor na história, tem que preservar, porque a gente só está aqui hoje por causa do trabalho deles. E se não fossem eles, a gente não estaria aqui. E a gente tem que preservar e também saber utilizar os recursos naturais que a gente tem, né? E de forma sustentável, sem agredir a natureza, preservando e usando da melhor forma possível. Se o campo fala, que a cidade pare para ouvir, porque a memória da terra também é semente. E o Brasil, que tanto planta, precisa também colher sua própria história.